Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Reinaldo. Hoje eu vou tentar gravar um vídeo mais rápido para vocês. Vamos ver se eu vou conseguir, porque o tema não é um tema muito legal de se abordar, não, mas é interessante e é preciso que a gente aborde esse tema. Qual que é o tema de hoje? É suicídio. Quando você perde a vontade de viver, quando você acha que perdeu a razão de viver. E por que eu estou entrando nesse assunto? Porque tá demais, gente. É muita gente que pensa nisso. Eu mesmo já pensei sobre isso várias vezes. Nesse momento, eu tô relativamente bem melhor, mas já estive bem mal a ponto assim de eu mesmo querer fazer isso comigo mesmo. E o que que me fez a desistir disso? Primeiramente, começar a estudar, começar a entender o que iria acontecer comigo se eu fizesse algo relacionado a isso. Porque na época eu já estudava um pouco de espiritualidade, mas eu não tinha consciência do mal que iria me fazer se eu cometesse um ato desse. E digo para você, porque às vezes eu entendo, inclusive entendo você que está passando por isso, que de repente está sem razão de viver, que acha que não tem mais motivo para viver, que acha que a vida é só um caos, que está tudo complicado, e muitas vezes está mesmo. Mas a vida, a gente não precisa, a razão para a gente viver é a gente mesmo. É a nossa própria experiência, é a nossa própria evolução, é a nossa razão de viver. Nós estamos aqui encarnados nesse planeta para termos algumas experiências, para resgatarmos alguns débitos e para evoluir, para crescer. Se a gente ficar nessa de, ai, a minha vida tá um caos, ai, a minha namorada me largou, meu esposo, minha esposa, meu namorado, minha mãe, meu pai, meus filhos. Gente, problemas, esse tipo de problemas na vida, todos nós teremos. E estamos aqui para lidar com eles da melhor maneira possível. Mas eu digo para você uma coisa, o suicídio não é uma das maneiras de você lidar com o seu problema. Inclusive, vai aumentar e muito o seu problema, caso você faça uma coisa nesse sentido. Porque o que que acontece? Quando a pessoa quer se suicidar, o que que ela pensa? Vou acabar com tudo. Né? Eu vou aqui me dar um tiro na cabeça, pular de um prédio, me enforcar e vai ficar tudo preto e acabou. O problema é esse, gente. Vamos dizer assim, o problema, mas não é um problema, mas é esse, é que não acaba. É que se você faz uma atitude dessa, na mesma hora você já acorda. Provavelmente lá no umbral da vida, num lugar mais de densidade baixa, de vibração ruim. Porque um suicida vai para um plano astral de vibração alta? Provavelmente não. Há casos e casos. Existem casos de suicidas e casos de suicidas. Tem que se analisar cada um deles. Mas uma pessoa que está em baixa vibração, que está perdendo a razão de viver, que está com problemas familiares, ou com esposo, esposa, com filhos, com namorado, esse tipo de situação são as mais comuns que levam as pessoas a pensar isso. Ah, vou acabar com tudo, porque tudo aqui tá ruim mesmo, tá tudo uma bosta. Então, se eu acabar com tudo, não vai piorar. Vai piorar. Vai piorar. O que eu digo para você é isso, vai piorar. Dá uma estudada, pesquisa alguns livros, vai no YouTube, pesquisa sobre suicídio, pesquisa mensagens de livros espíritas, onde eles relatam o que acontece quando você faz esse tipo de coisa. Tá cheio na internet, cheio de vídeos, tem livros, muitos livros também, ótimos, excelentes livros. Inclusive, gente, o conhecimento verdadeiro, ele está nos livros. Quando a gente vê um videozinho na internet, alguém falando, ou eu próprio aqui falando, eu tô falando de conhecimentos que eu peguei, a maioria deles através de livros. Através de vídeos, você pega um conhecimento, mas aquela pessoa que está falando, dando aquela palestra aqui daquele vídeo, ela conseguiu aquele conhecimento provavelmente através de um livro. Porque o livro, ele consegue te dar esse conhecimento sem tanta enrolação, sendo objetivo. E são vários, gente, vários livros. Se vocês quiserem indicações de livro, peçam que eu dou indicação para vocês. Mas vá lá no YouTube, porque de repente você, não tem um livro aqui para me ler agora. Vá lá no YouTube e pesquisa mensagens espíritas de espíritos suicidas, que vocês vão ver o que eles estão falando. Isso é só para vocês terem uma noção e tirar da cabeça de vocês essa ideia de suicídio, porque isso tem que sair.
Momentos de depressão, momentos de baixa vibração, todos nós vamos ter. Todos nós vamos ter. Eu tenho. A gente tem que fazer o quê? Saber identificar esses momentos e fazer algo para elevar de volta a vibração. E eu vou repetir em um vídeo que eu já falei anteriormente. O que se faz para elevar a sua vibração? São várias formas, mas 3 delas que eu vou deixar de novo aqui nesse vídeo. Gratidão, estudo e ajudar. Ajudar o quê? Ajudar a quem você quiser, a quem você puder. Vamos lá, gente. Tive que dar uma pausa aqui porque tava fazendo um barulho ali fora para não tirar minha concentração. Agora voltando. Então, 3 coisas que você pode fazer para elevar a sua vibração. Gratidão, gente. Gratidão é tão importante. É tão importante. E eu tô vendo o Saulo agora que todo vídeo dele ele tá começando com um livro lá de gratidão, onde ele faz algumas gratidões. Isso é fantástico. É ótimo, é muito bom mesmo. Quem dera se todos nós pudéssemos acordar, eu já faço isso como prática minha. Antes de dormir, eu faço as minhas orações, eu faço as minhas gratidões, eu agradeço por tudo que eu quero, como que minha vida seja, meu trabalho, meus clientes. E, gente, é impressionante, se eu paro de agradecer, meus clientes somem. Somem. Se eu volto a agradecer, é claro que é com o tempo, porque aqui nessa dimensão tem o fator tempo. A grande coisa é essa. A gente aqui tem um tempo para as coisas começarem a se criarem, a ficarem daquela forma. Em outra dimensão, por exemplo, lá no astral, é rápido, gente. Você pensou, criou, plasmou na hora. E aqui, graças a Deus, a gente tem esse tempo, porque imagina se tudo que a gente pensasse naquele determinado momento se criasse na hora. A gente ia criar um monte de besteira para nossa vida, não ia? Eu com certeza teria criado um monte para minha vida. Então, graças a Deus aqui nesse plano, nessa terceira dimensão, a gente tem esse fator tempo para nos dar, para a gente corrigir as falhas, porque quando você tem um pensamento negativo, se na mesma hora ele acontecesse, eu acho que a maioria de nós nem estaria aqui mais. Porque temos muitos pensamentos ruins, pensamentos de morte, pensamentos de desgraça, e a gente tem que tirar esses pensamentos da nossa mente e focar nas coisas boas. Vamos lá, gratidão, gente, agradeça. Quando você acordar de manhã, agradeça por tudo aquilo que você tem. Ah, eu não tenho nada para agradecer. É claro que tem, gente. Em primeiro lugar, você está vivo. Você está respirando. Então, esse já é um motivo para agradecer. Outras coisas, vamos dar exemplos. Você está vendo esse vídeo através de um celular, de um computador. É outro motivo para agradecer. Você provavelmente tem uma cama para dormir, alimento para se alimentar. Você tem uma escova de dente para escovar o seu dente à noite, de manhã, quando você acorda, quando você faz uma refeição. Isso já é motivo de gratidão. Tem muita gente aí, gente, que está passando tanta necessidade que não tem nenhuma escova de dente, que não tem onde dormir, que está dormindo no chão. Olha quantos motivos de gratidões a gente tem. Não vá se comparar com as pessoas que são, mas aquele cara é milionário, trilionário, bilionário, tem muito mais do que eu. Gente, não é isso. A gente não deve se comparar com aquele que tem muito mais do que a gente. O objetivo nosso dessa vida não é ficar trilhardário, ganhar dinheiro, rios de dinheiro. Pra quê? Você vai levar isso tudo depois? Você vai deixar aí para sua família ficar brigando? Não estou dizendo também que não tenha que fazer. É claro, se você puder deixar um patrimônio para seus filhos, para sua família, beleza, deixa e deixa que eles se virem aqui quando você for embora. Nem se preocupa com isso, porque nada disso vai com você, vai ficar com eles. Então tudo aquilo que a gente acumulou durante a vida, que seja bênção para a vida de outras pessoas, para aqueles que ficaram, para os filhos, para os parentes, aqueles que vão ficar. E desapega disso, porque quando você for lá para o mundo espiritual, você não vai levar nada disso. Então pensa na seguinte coisa, gratidão. Gratidão, gente, agradece por aquilo que você tem, por aquilo que você quer. Exemplo, vou dar o meu exemplo de trabalho. Eu sou designer, eu trabalho com criação de logo, com criação de sites, trabalho agora também com mercado, com tráfego pago, trabalho com marketing digital, com criação de conteúdo. Vamos lá, e eu tenho clientes, eu tenho um site na internet onde eu recebo clientes através que chegam pelo site. As pessoas buscam no Google, às vezes em uma rede social, e me encontram e vêm fazer um orçamento. O que eu faço, gente? Eu já agradeço pelos aqueles clientes que nem chegaram ainda. Aqueles clientes que eu nem conheço ainda, mas eu sei que vão chegar. E a minha gratidão em agradecer por eles vai fazer com que eles cheguem, e com que eles continuem chegando, e com que eles fechem o serviço, e com que eu faça um bom trabalho para eles e eles fiquem satisfeitos. Então, tudo aquilo que você tem, você deve agradecer.
tudo aquilo que você tem, que você usufrui, que você se beneficia daquilo, seja sua casa, seu emprego, seu trabalho, sua esposa, seu filho, você deve agradecer. E tudo aquilo que você quer, que você deseja, exemplo, igual eu dei agora para o meu trabalho, e ainda não tem, você deve agradecer como se já fosse real. Exemplo, eu agradeço pelos meus clientes como se eles já estivessem aqui, como se eles já fossem reais, como se eu já estivesse trabalhando para eles, como se eu já tivesse recebido o dinheiro deles, já estivesse na minha conta e eu já estivesse executando o trabalho para eles, porque é dessa forma que eu trabalho. A segunda forma de elevar sua vibração, estudo, gente. Se você não estudar, se você não pegar livros para ler, pelo menos ir lá no YouTube, aqui no YouTube, e ficar assistindo alguns vídeos de pessoas que leram, então passando a informação, você não vai crescer. Você vai ficar estagnado no mesmo lugar. É só o estudo que vai te ajudar a crescer, que vai te ajudar a expandir a sua consciência, que vai te ajudar a entender coisas que hoje você não entende. Como eu, na época que eu pensava em suicídio, eu achava que não ia ser pior. O tanto que eu estava sofrendo aqui não ia ser pior se eu cometesse suicídio e tivesse que desenrolar, fazer o que tivesse que fazer lá do outro lado. E com o estudo, estudando, lendo, assistindo vídeos, aprendendo, eu vim a entender. Vai ser muito pior. Vai ser muito pior. Então, se você pensa assim, eu tô num momento aqui de tanto sofrimento, de tanta fraqueza, de tanto assim desilusão, que não vai ser pior, eu digo pra você uma coisa, vai ser pior. É melhor você resolver isso daqui agora e desencarnar sem cometer suicídio. Na hora que você tiver que desencarnar, você vai desencarnar. E pensa numa coisa, gente, a nossa vida é eterna. É eterna. Nós somos imortais. Então tudo isso que a gente vive aqui numa vida aqui, seja 50, 60, 70, 80, 100 anos, é uma gota. É uma gota de tempo na eternidade. Você imagina que a gente tem tanto tempo para viver. Parece, eu entendo, e parece mesmo, muitas vezes, que demora, que a gente está aqui nessa vida e que essa vida demora a passar, que ela não passa e que demora, mas não demora, gente, é rápido. E à medida que você for envelhecendo, eu não sei qual a idade sua que você está vendo esse vídeo agora, eu tenho 46 anos, quando eu tenho... Hoje, o tempo passa, parece que muito mais rápido para mim do que quando eu tinha 20. 30 anos de idade, quando eu era criança, parecia que cada ano era uma eternidade. Hoje, cada ano parece que voa, passa assim, ó, passa assim. Então, o que eu tô fazendo durante o meu dia, durante as minhas semanas, durante os meus anos, para o meu crescimento, para a minha evolução, porque eu me ajudando, eu acabo ajudando todas as outras pessoas que estão em volta. Minha família, meus filhos, né? As pessoas que estão aqui nessa encarnação junto comigo, que são do meu grupo Karma, que eu posso ajudá-las. Você se ajudando, você ajuda todo mundo. Não estou dizendo para você ser egoísta, mas você tem sim que pensar em você, no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento espiritual, para você crescer e poder fazer com que isso alcance todo o seu entorno. Porque se você estiver mal, o que vai acontecer? Primeiro que você não vai alcançar ninguém. E que se alcançar, vai ser pro lado negativo. É isso uma das coisas que a gente não deseja, para não criar karma. É melhor que a gente alcance as pessoas pelo lado positivo. Que as pessoas vejam em nós exemplos para seguir a vida delas. Não que assim, você é o bambambam. Então nada disso, gente. Eu já cometi tantos erros nessa vida que eu não vou falar aqui nesse vídeo porque não vai caber se eu começar a falar aqui. Mas já cometi tantos erros nessa vida que eu não sou bambambam de nada. Muitas vezes eu olho para mim mesmo e penso assim, puxa vida, eu sou o pior dos piores. Mas não, eu não sou o pior dos piores e nem você é o pior dos piores. Você está no seu momento, na sua evolução e lembre-se disso, não cometa um ato desse, porque vai ser muito ruim, principalmente para você. E imagina as pessoas que ficam. Imagina seus filhos, seus pais, seus amigos, seus parentes, as pessoas que vão ficar, principalmente se você tem filhos. Porque filho, gente, é uma responsabilidade que a gente assume. Lá no plano espiritual, a gente já assumiu uma responsabilidade com os nossos filhos. Olha, lá embaixo, na hora que a gente descer, a gente fala lá embaixo para ter uma didática, né? Mas quando a gente descer e encarnar, você vai ser meu filho, eu vou ser seu pai. Qual que é a minha intenção em ser pai dos meus filhos? Eu tenho 2. Eu tenho uma filha de 24 anos e um filho de 22. Os 2 estão na faculdade. A minha função aqui é ajudá-los
é ajudá-los a crescer, a se desenvolver em todas as áreas da vida, material, espiritual, financeira, emocional, para que eles um dia consigam caminhar com as próprias pernas e, se for do desejo deles, da vontade deles, terem os filhos deles, e eles vão ver como que é fazer isso pelos próprios filhos deles. Porque a nossa maior responsabilidade aqui nessa vida, se você tem filho, é o seu filho. É o seu filho ou sua filha. Depois, é as outras pessoas. Primeiro com você mesmo, porque você tem que se cuidar. Depois com seus filhos, com seus parentes, aquelas pessoas que dependem de você, né? Agora, a terceira coisa, eu falei já as três, né? Vamos repetir. Gratidão, tem que ser grato, gente, o tempo todo. Estudo, tem que estudar, gente, tem que ir atrás do conhecimento, estudar, se desenvolver, até mesmo para você ter um raciocínio, de você se comparar, de você analisar as situações da sua vida. E o terceiro é ajudar. O que você ajuda? Igual eu acabei de falar, primeiramente você mesmo. Você acaba ajudando todo mundo quando você se ajuda. E sempre que você puder ajudar, gente, ajude uma pessoa, ajude um animal, ajude uma planta, até um inseto dá para ajudar de vez em quando. Então, assim, sempre que você puder, ajude, faça algum trabalho de caridade. Qualquer trabalho que seja, não estou dizendo para você ir para um centro espírita. Eu frequento um centro espírita, mas eu gosto do centro espírita, eu gosto da Umbanda, eu gosto do budismo, eu gosto do taoísmo, eu gosto muito de Jesus, eu admiro muito Jesus como mestre que ele é, mas eu não estou ligado a nenhuma dessas religiões. Eu vou no centro espírita porque eu gosto, eu aprendo, eu me desenvolvo e eu trabalho, né? E lá no centro espírita é um lugar onde eu posso me desenvolver meus dons e colocar meus dons a serviço de outras pessoas também, ajudar outras pessoas, porque nessa vida, gente, eu já fui muito ajudado. Já fui muito ajudado por diversas pessoas. E qual o meu papel? É ajudar também. Esse é o sentido da vida. É quando você se desenvolve, aprende e começa a colocar esse desenvolvimento seu a serviço de outras pessoas. Não estou falando que você vai ter que ser escravo de ninguém, nada disso, mas quando você começa a colocar os seus bens, aquilo que você tem de dinheiro, o seu conhecimento, o seu talento, para ajudar outras pessoas a se desenvolverem também, para ajudar essas pessoas a crescerem também, a evoluírem também, a cumprir o seu plano encarnatório. Porque cada um de nós aqui tem um plano encarnatório. E a gente analisou esse plano com os nossos mentores, com os nossos guias, de qual ia ser o que a gente ia ter que passar nessa vida para resgatar alguns débitos. Claro, né? A gente está num planeta de provas e expiações, então teremos que resgatar alguns débitos de karmas, provavelmente de vidas passadas, né? E muitas vezes coisas que a gente cria nessa vida a gente resgata nela mesma. Então por isso que a gente deve ter uma vida o mais reta possível. Mais reta possível, para a gente resgatar esses débitos que a gente tinha para resgatar e para a gente não criar novos débitos. Mas às vezes acontece, gente, a gente vai criando novos débitos ao longo da vida, mas o ideal é você criar créditos, você criar karma, você ajudar, você fazer o máximo que você pode para trabalhar, estudar, se desenvolver, aprender e ajudar as outras pessoas, porque aí você começa a criar o Dharma, ou seja, crédito para as próximas vidas. Isso vai te ajudar muito naquela próxima encarnação, que você criou muito Dharma nessa, vai te ajudar. Você não tem ideia de como isso vai te ajudar na sua próxima encarnação, todo o bem que você faz hoje. Por isso que eu digo para vocês, eu falo para os meus filhos, sejam pessoas honestas. Nunca passem ninguém para trás. Façam tudo de forma honesta. Se um dia alguém em uma caixa de uma padaria te der o troco errado a mais, devolve e diga para ela, olha, você me deu a mais, estou te devolvendo porque não é meu. Você tem o direito de pegar aquilo que é seu. O que não é seu, não é seu. É de outra pessoa, você não tem o direito. Então, não faça nada desse tipo, pensando que vai tirar uma vantagem financeira aqui agora e que vai ficar por isso mesmo. Não fica, gente. Volta. A lei do retorno é fiel e ela faz voltar. Se eu faço aqui alguma coisa agora que prejudica alguém financeiramente, pode ter certeza que daqui a algum tempo, um ano, talvez até em outra vida, mas esse tipo de coisa costuma acontecer e voltar nessa vida mesmo. Vai ter um prejuízo financeiro lá na frente por causa do prejuízo que você deu para determinada pessoa nesse momento da vida. Então façam isso, gente. Sejam pessoas honestas, sejam pessoas retas, sejam pessoas que busquem melhorar. Para quê? Para no futuro ajudar outras pessoas. E não quer dizer que você vai ajudar outras pessoas somente lá no futuro, quando você já souber. À medida que você já começou a entender, olha, eu estou encarnado nesse planeta, preciso evoluir, preciso me desenvolver para me ajudar e depois passar isso para outras pessoas também, já começou.
você já começou e já está no seu plano encarnatório. Então faça isso. Tire essa questão de suicídio da cabeça, comece a estudar. Se você está assistindo, por exemplo, filmes de terror, coisas que abaixem a sua vibração, pare. Não fica assistindo esse tipo de conteúdo que abaixa a sua vibração, que abaixa a sua sintonia. Pelo contrário, vai para um conteúdo de estudo que vai te ajudar a elevar sua vibração. Seja grato. Estude sem parar, porque o estudo nessa vida, gente, é para sempre. É para sempre, é sem parar, é para o resto da vida, porque a nossa consciência tem a capacidade de expandir infinitamente. E quanto mais você aprende, mais capacidade de se expandir a sua consciência vai ter. Então o que eu queria deixar nesse vídeo para vocês, agora para finalizar, é isso. Não cometam um ato de suicídio, porque a sua vida vai piorar e muito. Primeiramente, não vai acabar. Como muitos pensam, vai acabar, vai ficar preto e não vai ter mais nada. Não é isso, não vai acontecer dessa forma. No mesmo momento que você morre aqui, você desencarna, você já acorda em outro local. E dependendo da sua vibração, vai ser um local bem ruim. Se você desencarna com uma boa vibração, provavelmente você já pode acordar numa dimensão superior, mais alta, ver aqueles amigos, aqueles parentes que já estão também desencarnados, que sentem saudade de você. Olha como vai ser legal no dia que a gente desencarnar, se a gente viveu uma vida reta, uma vida digna, uma vida correta, sem passar ninguém para trás, pelo contrário, ajudando as pessoas, como que vai ser a nossa recepção lá no mundo astral? Vai ser fantástica, gente. Vai ter um monte de amigos nos recebendo. Da mesma forma, vai ser ruim se você desencarnar pelo suicídio. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês antes de terminar esse vídeo. Lá no astral, no mundo espiritual, o suicida é muito mal visto. Muito mal visto. Para exemplificar para vocês, é como se fosse um pedófilo nas nossas cadeias aqui. Os outros presos não aceitam. Não aceitam, batem, xingam, às vezes até matam uma pessoa que está nesse nível, que é um pedófilo que entrou para cadeia, ele tem que ficar separado. Só que lá no astral não tem essa separação não, gente. Por isso que tem os vales. Tem vales dos suicidas, vale dos drogados, vale dos sexuais, tem um monte de tipo de vale. E normalmente os suicidas se juntam ali porque eles são muito hostilizados pelos outros espíritos. Mas isso eles não deixam de ser hostilizados. Se vocês pegarem qualquer livro, qualquer vídeo falando sobre isso, relatos, vocês vão ver o que acontece e como eles são mal vistos lá. São muito mal vistos. Para vocês terem ideia, isso é muito mais mal visto do que se você matar outra pessoa. Se você mata a si próprio, é pior do que você matar outra pessoa. Lá no mundo astral, de como os espíritos veem isso. Quais espíritos? Os espíritos mais inferiores, né, gente? Os espíritos que estão no umbral. Porque a pessoa que comete o suicídio provavelmente vai para lá. Não vai para um plano elevado. Porque no plano elevado, onde os espíritos são elevados, eles nem te julgam. Eles só olham para você e vê você com amor, de uma forma assim, querendo te ajudar. O que eles podem fazer para ajudar você no seu caminho evolutivo? Agora, os espíritos de baixa vibração, se eles veem um suicida no umbral, eles correm atrás para bater, para maltratar, sabe? É uma infâmia, é uma coisa assim horrorosa. Se vocês assistiram qualquer filme, leram um livro, algum vídeo falando sobre isso, vocês vão ver relatos sobre isso. Então pensem nisso, nessa questão de suicídio. Esse não é o caminho. Não é o caminho. Posso dizer para você com toda certeza, não é o caminho. Vai piorar a sua situação. Fica no corpo. Fica no corpo. Se você está em alta depressão, sentindo muita depressão, procura ajuda médica. Vá a um psiquiatra, a um psicólogo, porque às vezes você pode tomar uma medicação que vai te ajudar nesse primeiro momento. E às vezes é necessário e é importante, porque se você tenta sozinho, você muitas vezes não consegue, a tristeza é muito grande. E eu sei, gente, do que eu tô falando. Eu sei porque eu já passei. Não é aqui uma pessoa que tá falando, nunca vivi isso, nem sei como é. Não, eu sei o que é. Eu sei o tamanho da dor emocional que uma pessoa que tá com pensamento suicida tem. Eu sei como que ela se sente, como que é ruim. E eu digo pra vocês, é ruim mesmo. Eu sei o tanto que é ruim. Mas do mesmo jeito que eu consegui e passou, de vez em quando eu tenho alguns pensamentos assim. Mas eu tenho que, puxa, tira esse pensamento da cabeça, começa a agradecer, começa a estudar, vai ajudar outras pessoas, porque quando você ajuda as pessoas também, você recebe de hormônio endorfinas, que é o hormônio da felicidade. E isso é impressionante. Faça o teste, se você não acredita. Vá lá no sinal,
da cidade onde você mora, numa rua, numa avenida movimentada, e vai ajudar velhinho a atravessar a rua. Vai ajudar velhinho a atravessar a rua. Velhinho que tem dificuldade, pega na mão dele, ajuda, vai parando os carros se precisar e ajuda. Faz isso umas 10 vezes para você ver. Eu duvido que no final você não vai estar mais feliz do que você estava na hora que você começou. Porque quando a gente ajuda, se sente útil e ajuda outra pessoa, a gente tem esse sentimento de alegria, de felicidade. Então, gente, mas para você que está com esse tipo de pensamento, vá lá no YouTube, procura algum livro, estuda sobre isso, para você entender primeiramente o que vai acontecer. Porque se você comete um ato desse sem nenhum conhecimento, vai ser muito difícil para você. Não vai ser eterno, não vai ser eterno, vai passar, mas vai ter um bom período de sofrimento por causa desse ato, que vai ter tudo que ser resgatado, tudo que ser alinhado para você melhorar e continuar no seu caminho evolutivo. Porque se você está aqui encarnado no planeta, você tem um grupo karma, você tem um plano encarnatório, como eu falei, e se você acaba tudo com isso, imagina, é como se você estivesse pegando o projeto e jogando todo fora. Depois você vai ter que começar ele todo de novo, vai ter que encarnar de novo, vai ter que passar talvez os problemas bem parecidos novamente para você aprender aquilo que você não aprendeu naquela vida que você cometeu um ato tão terrível desse. Então não faça isso, gente. Isso é muito sério. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, pode deixar nas perguntas aí que eu vou responder. Lembrem-se, gratidão, estudo e ajudar. 3 coisas que vai fazer assim ó, com a sua vibração, que vai elevar sua vibração, que vai ajudar você a sair daquela vibração de pensamento suicida e ir para uma vibração de eu quero viver, eu quero me melhorar, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero evoluir e eu quero crescer. Espero que eu tenha ajudado vocês. Ficou um vídeo longo, apesar de tudo, mas eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta, deixa nos comentários que eu vou ler e vou responder. Um abraço para todos vocês, fiquem na paz.